Eu ia falar para tirar as crianças da sala, porque a gente ia falar das crianças hoje, mas a gente vai fazer diferente. Acho que a gente vai chamar as crianças para a sala, vai chamar os pais, vai chamar os professores, porque hoje o assunto envolve todo esse complexo. A Tauana vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Bom, e hoje a gente está recebendo aqui no nosso podcast a professora Victoria Enhard. Ela é especialista em educação, alfabetização e desenvolvimento socioemocional. Ela é neuropsicopedagoga de crianças e adolescentes e professora de inteligência socioemocional. Ela entende de emoções, comportamentos e aprendizagem. Victoria, seja bem-vinda ao Pode Dizer Podcast. Muito obrigada, Tauana. Muito obrigada, Fábio. É uma honra estar aqui com vocês para a gente ter essa conversa tão importante, né? Que envolve todos os educadores, pais, mães, famílias, né? Então, é um assunto muito importante que a gente pode aí ajudar muitas pessoas a entenderem um pouquinho mais o comportamento das crianças. Com certeza. Eu já falei uma vez aqui pra gente, eu acho que eu vou dar essa ideia aqui pra nossa produção, que é criar um novo canal, que é Os Bastidores do Pode Dizer. Porque a gente já estava aqui conversando, né? Um tempão nos bastidores e já tem muito assunto bacana que já poderia estar no ar, né? E tava boa a conversa, né? Muito Já tinha rendido alguns cortes se a gente estivesse gravando antes. Mas, enfim, a gente vai retomar esses assuntos agora, vai falar sobre, né, todos esses assuntos que a Tauana já adiantou pra gente aqui. Eu já conversei com a professora Victoria, ela vai ser a Prof. Vic aqui pra gente. Isso. A gente já tá, né, íntimo aqui no Pode Dizer. Então, prof, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Obrigada. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses assuntos. Dá para chamar todo mundo para participar dessa conversa? As crianças participam da conversa hoje, junto com os adultos? Olha, quando a gente fala da criança participar, tem coisas que sim, tem coisas que não, né? A gente precisa também ter cautela com o que a gente fala na frente das crianças. Mas, quando a gente fala de entender o comportamento delas, é muito bom também que elas entendam o próprio comportamento, né? Isso é inteligência emocional. Então, dá para chamar criança hoje, sim. Chamar. E até esse é um entendimento até recente, né? Esse entendimento que as crianças, elas têm vontade própria, que elas têm iniciativa, que elas têm direito a opiniões, ela não é assim tão antiga esse entendimento, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acredito que é um entendimento um pouco mais recente, né? Chamar a criança, ouvir, entender os sentimentos, as opiniões, enfim... É por aí? Tem muitos mitos, né, que a gente carrega até hoje, que criança não tem querer, que a criança é uma folha em branco a ser colocada coisas ali, né? E na verdade não é assim. A criança já é um ser humano desde a hora que ela está na barriga ali, na hora da gestação, se preparando para vir para esse mundo, ela já é um ser humano, ela já é uma vida ali. E ela nasce já cheia de complexidade, cheia de formações e personalidade, né? Quem é mãe sabe que... Pode ter 2 filhos, cada um, desde bebezinho é diferente. Então, a criança tem sim querer, tem sim desejos, necessidades, muito além das fisiológicas. E a gente precisa olhar para isso. É começar a entender as emoções desde bem pequeno, né? Isso. Porque as emoções deles falam desde sempre, né? Sim. Eu acho que hoje uma das coisas que a gente vai percorrer muito vai ser entender esse equilíbrio, né? Saber que a criança ela tem o seu lugar de fala, que ela deve ser ouvida, mas que ela não comanda tudo, né? Porque, de fato, ela ainda nem sabe o que ela quer, muitas vezes, né? Então, acredito que vai ser mais ou menos sempre trazer essa conversa para o centro. Nem criança sabe tudo e nem é ao contrário. Então, é mais ou menos essa linha, trazer esse equilíbrio para tudo? O equilíbrio para qualquer situação é importante, né? E na educação também. A criança, ela precisa ser escutada, ela precisa ser vista, se sentir importante, mas ela também ainda não tem maturidade para tomar decisões, para fazer o que ela quer. Então, muitas vezes, as famílias têm medo de serem autoritárias e acabam sendo muito permissivas, né? Não dando limites por medo de gerar trauma, medo de fazer, porque a minha mãe fez dessa forma, então eu tenho medo de fazer dessa forma. E aí vai para o extremo oposto, e ao invés de buscar esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio é muito importante. Não é tudo sim, mas também não é tudo não. Exatamente. Agora, eu vou perguntar para a Tauana aqui agora, né? Vocês duas que se entendam depois. Eu não sou pai. Desculpa, ainda, né? Tal. Eu não sou pai, então assim, eu vou com tato aqui nessa conversa, porque também não quero falar alguma besteira, né? Mas você tem um filho e uma filha, e uma certa diferença de idade aí, né? Eu tenho a Larissa de 11 e o Lucas de 8. É uma diferença pequena, se parar para analisar, mas eles têm comportamentos bem divergentes às vezes. Agora minha pergunta é a seguinte: mãe de primeira viagem é muito diferente da mãe
Já do segundo filho? Cada filho é diferente, né? Então, a mãe de primeira viagem é tudo novo. Mas as crianças, elas são muito diferentes. Então, realmente, é diferente a gestação da primeira, quando é tudo novidade. E a segunda, e a gente tem as comparações. Ai, gente, é um mundo surreal. Uma frase uma vez que o primeiro é de cristal, o segundo é de borracha. O primeiro de cristal, o segundo de borracha. O segundo, eu vejo isso também. O primeiro não pode cair no chão, que a gente tá lá soprando e cuidando e beijando. O segundo cai, é normal, tem que cair. Levanta e... Ai, gente. E diz que o nem terceiro já quase se cria sozinho, que já sabe o que fazer. E eu percebo assim, lá em casa tá cheio de criança lá, eu tô adorando também, porque eu sou tio, eu sou padrinho, então eu acompanho ali em família, né? E as mães de primeira viagem, a gente às vezes questiona alguma coisa, mas como que é? Não, eu já li porque eu fui atrás, eu li o livro que fala tal coisa. Então você já percebe que a mãe de primeira viagem, ela já é especialista em maternidade e paternidade, né? Aí do segundo em diante já é na experiência. É mais ou menos por aí, você atende casos assim? Atendo muitos casos, né? Geralmente a criança que ainda é filha única, que recebe todo aquele carinho, que ela quer tudo pra ela, depois que vem o segundo filho, a mãe fica, claro, preocupada, assim, com o segundo também, mas já é uma coisa muito mais tranquila, muito mais natural, né? Não tem aquela necessidade de ficar buscando em livros, buscar profissionais para situações do dia a dia. E o primeiro filho, enquanto é filho único, né, foi uma criança que às vezes foi super protegida. A mãe, qualquer coisinha, ia atrás do pediatra, ia atrás de um livro ali para entender aquele comportamento. E já o segundo já é tudo mais fluido, natural, não tem aquela ansiedade. No segundo, a mãe já tá vacinada. A mãe já passou por tudo que na primeira gestação, no primeiro filho, a gente já passou por tudo. A gente tá vacinada, Fábio. Tem aquela história lá que nasce um filho, nasce uma mãe, não é? Ou é algo parecido, que as minhas frases, elas geralmente são erradas, né? Minhas citações. Eu começo errado, eu confundo bastante, então... Mas eu acho que é isso, nasce um filho, nasce uma mãe. Com certeza, com certeza. E isso que você disse, tal, de cada filho ser diferente, né? É muito comum famílias virem buscar ajuda porque tem 2 ou 3 filhos e não conseguem entender o comportamento de um dos filhos. Né? Por quê? Porque tenta fazer a mesma coisa que fez com o outro, com aquele. Mas aquele filho tem necessidades diferentes do primeiro e do segundo. Né? A criação pode ser a mesma, mas é que a personalidade das crianças são diferentes. Exatamente. Né? Sim, isso a gente vê, né? Eu não sou pai, mas eu tenho irmã, então a gente percebe que cada um também tem uma personalidade. Os pais me tratavam de uma forma, tratavam minha irmã de uma forma, e assim, né, segue a vida. Então, acho que é um ponto interessante de perceber isso, né? Que não vai ser uma receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. Isso aí pode esquecer. E a Tal pode confirmar isso, que vai errar. Com certeza vai errar. Vai ter momento que vai gritar, vai ter momento que vai perder a paciência, né? Porque a gente até estava conversando antes, né? Que existe o ideal, que é uma ideia, que não é uma coisa real, e existe a realidade, a complexidade humana. Porque a gente fala de infância, mas a gente também fala de adultos, de pais que um dia foram crianças e carregaram, né, as suas infâncias na hora da maternidade, da paternidade. Então, tudo isso conta na hora de exercer, né, o papel ali da mãe e do pai, de pôr limite. Então, não tem como ser uma receita de bolo. E assim, tem sempre aqueles casos, né? Na minha época acontecia isso, essa geração de agora é isso, a geração de antigamente era mais forte, a geração mais nova é mais fraca, enfim. Vai passando, né, o tempo e as coisas vão mudando, a gente está numa era muito tecnológica, inteligência artificial para baixo e para cima, temos a geração dos millennials, né? A geração que já nasceu na internet. Então, isso de fato é uma coisa bastante notória, né? A gente percebe que essa geração de hoje já nasceu na era tecnológica e também é um desafio para os profissionais que trabalham com essa galera aí mais nova. Eles são mais rápidos, mais acelerados. Como que é hoje atender esse público aí que já nasceu na era digital, que está super acelerado? A gente percebe hoje que aumentou muito os casos de criança com mais dificuldade de atenção, não necessariamente com algum transtorno, né? A gente percebe isso muito pelo uso excessivo das tecnologias, de telas, que são assuntos que a gente ainda vai falar bastante, né? Mas essa esperteza da criança, ela sempre carregou, desde antigamente, né? Só que antes ela não tinha liberdade
para exercer essa esperteza dela, né? A criança tinha que ser muito obediente. Então, junto com a tecnologia, veio também esse educar mais permissivo, não só permissivo, mas também libertário e respeitoso, né? Acho que veio uma corrente que veio tudo junto ali. Então, eu acho que essa liberdade que a gente percebe, essa agilidade nas crianças, essa facilidade que eles têm, né, hoje em dia. Porém, isso também tem um prejuízo muito grande, né? Essa questão das telas e da tecnologia. Então, ao mesmo tempo que pode, sim, ajudar as crianças a serem cada vez mais espertas, porque elas têm informação na palma da mão a hora que elas querem, né? Se a gente que tivesse uma dúvida que a mãe não soubesse responder, a gente tinha que procurar um livro, né? Antigamente tinha que procurar um livro, tinha aqui na biblioteca. Se já tivesse acesso à internet, né? Tinha que esperar o horário determinado para pesquisar. Hoje não, a criança tem a informação que ela quer na palma da mão a qualquer momento.